Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. E sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café, assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café, assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza.
Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de, nessa oportunidade, antes de darmos continuidade àquilo que já começamos, fazer um princípio de oração com você, aproveitar que você está sob os seus pés. Por gentileza, feche teus olhos, curva tua fronte. Senhor Deus e Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estamos aqui nessa tarde maravilhosa para juntos celebrarmos o enlace matrimonial da Amanda, papai, do Rafael. Que alegria o coração está agora para poder, uma vez mais, abençoar os teus filhos. Então, nós desde já colocamos tudo, mas tudo mesmo aos teus cuidados, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar? Rafa, ou Rafael, né? A gente chama de Rafa com carinho, né? Quero agradecer vocês dois, primeiramente, a Deus, e depois vocês pelo privilégio que nos é dado de poder hoje compartilhar com vocês esse momento único e maravilhoso. Amém? Muito obrigado. Mas, uma vez mais, agradecer ao casal pela bênção e pela oportunidade de abençoar vocês. Muito obrigado. Eu vou fazer menção hoje da palavra de Deus, que está escrito lá em Provérbios. É um texto pouco conhecido, mas eu quero fazer menção hoje, nessa tarde, com vocês. Pode ser? Provérbios, capítulo 30, a partir do verso 24, diz assim: há 4 coisas ou animais na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias. As formigas, criaturas sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos, criaturas de pequeno poder, contudo fazem sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, porém todos saem e em bandos se repartem. A lagartixa apanha-se com as mãos, contudo anda nos palácios dos reis. Eu quero nessa oportunidade, com esses 4 animais pequeninos, e que a Bíblia diz que alguns os têm até como insignificante, trazer um ensinamento que sábio Salomão traz para nós outros. Salomão é o autor de Provérbios. Ele escreve pelo menos 3 livros, segundo os estudiosos. Ele escreve Cantares, quando ele está jovem, escreve Provérbios na sua meia-idade e escreve Eclesiastes quando já está na sua melhor idade. Então, fica um homem que pode dar conselho para nós, né? E esse é muito interessante, porque aqui vai falar sobre 4 animais que a gente realmente não damos muito valor. Formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa. Olha que coisa interessante. Mas traz um ensinamento precioso. Eu, como sei que o Rafael é um administrador, né, eu vou trazer isso aqui para dentro do casamento hoje. Ó, existe aí um filósofo francês chamado Émile Auguste Chartier. Ele disse que a única, né, união que o tempo pode fortalecer naturalmente se chama matrimônio. Não carece de nada, apenas o tempo fortalece naturalmente a união chamada matrimônio. Então, Rafael, Amanda, vai fluir normalmente. Continue acreditando, continue confiando no Senhor e a bênção virá recalcada, sacudida e transbordante. E a primeira coisa, para não demorar com vocês aqui, é, dentro do matrimônio, Rafael, Amanda, é necessário que haja planejamento. Olha que coisa interessante. As formigas, por aí, se vermos aqui, né, nós veremos ali. Tem um ali, ó, andando ali. Né? O que o sábio Salomão está nos dizendo? Que no verão ela ajunta. E às vezes, muitos casamentos hoje, Rafael, Amanda, têm ido em derrocata por faltar planejamento. Então, o primeiro ensinamento que eu quero tirar desse versículo para vocês é isso: planejamento. Planejem a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas planejem. A Bíblia diz em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então planejem mesmo. Não hesitem em planejar. É óbvio que confiando no Senhor, porque nem todas as coisas que planejamos poderemos adquirir. Não é isso? A gente sabe que a vontade do Senhor precisa ser a primeira em nossas vidas. E quando falamos em planejamento, nós poderemos ler em Eclesiastes, capítulo 11. A Bíblia diz que lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás.
Olha, lança o teu pão. Naquela oportunidade, o pão era tido como uma semente, não é o pão propriamente que nós vemos hoje nas padarias. Era a semente que era lançada sobre as águas. E, na oportunidade, ela frutificava. Então, Rafael, Amanda, planejem, planejem e planejem. Independente do que vai acontecer, independente do que vão falar. Cuidado com isso, porque, às vezes, as muitas vozes atrapalham os nossos planejamentos. E para que eu continue na premissa que eu disse que ia falar com vocês, fala comigo. Formiga é planejamento. Amém, queridos? Formiga nos remete, nos dá a ideia de planejamento. E para que eu continue na minha proposta aqui, eu preciso que leia algo interessante aqui, porque foi planejado esse momento aqui. Antes, porém, precisamos dar a voz do presbítero Jonathan aqui, por gentileza. Boa tarde. República Federativa do Brasil, Registro Civil das Pessoas Naturais. Certidão de casamento, Rafael Carvalho Amaral, Amanda Dias Machado Amaral. Rafael Carvalho Amaral, nascido aos 27/10/1993, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, de nacionalidade brasileira, filho de Oswaldo Ferreira do Amaral e Railda de Fátima Carvalho Amaral. Amanda Dias Machado, nascida aos 4/9/1996, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, de nacionalidade brasileira, filha de Vicente Machado e Expedita Dias Machado. Data de registro do casamento, 1º de outubro de 2024. Regime de bens de casamento, comunhão parcial de bens. Nome que cada um dos cônjuges passou a utilizar, Rafael Carvalho Amaral e Amanda Dias Machado Amaral. O conteúdo da certidão é verdadeiro, dou fé, Contagem, Minas Gerais, 1 de outubro de 2024. Assina a assinatura do oficial substituto, Letícia Pâmela Ferreira Couto, oficial. Amém, queridos? Por que eu pedi ao meu presbítero amigo para que fizesse essa leitura? Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 13, que toda autoridade é instituída por Deus. Então, para que nós estejamos debaixo aqui também da bênção do homem, é interessante que você saiba que, primeiro, eles já passaram pelo cartório, pelo juiz de paz, daí cumpriram os trâmites que a lei ora exige. Amém? Por isso foi lido isso aqui em alto e bom tom, para que você saiba que nós estamos aqui planejando, mas também obedecendo. Amém? Continuando com a minha formiga aqui, que é planejamento. Alguns vão dizer que a formiga, Rafael, Amanda, ela tem capacidade de carregar cerca de 10 vezes mais o peso dela. Olha que coisa interessante. E alguém aí vai dizer que existe uma tal de formiga aí chamada aqui, ó, até peguei o nome, Tecelã asiática. Thomas Endlin diz que essa tecelã asiática ela consegue carregar até 100 vezes mais o seu peso. Imaginemos nós, 100 vezes mais o seu peso, você carregando, que coisa boa. 70, como eu, né? 700 quilos você carregando. Mais ou menos isso, essa formiga asiática. Então, saindo da formiga para o coelho. Fala comigo, planejamento. Amém? Então, não esqueça de planejar. Depois de planejar, ou após planejar, né, vocês precisam ter também um propósito para o planejamento. Não pode ser planejamento aleatório, certo? O planejamento, ele carece de um propósito. E com os coelhos nós aprendemos isso, propósito. Qual seja o propósito do coelho? Fazer a sua casa na rocha. E a Bíblia, quando fala de rocha, remete-nos à pessoa de Jesus, a pessoa da palavra de Deus. Então, planejem com propósito, sempre Jesus sendo o condutor da vida de vocês. Sempre Ele sendo o suporte da vida de vocês. Por quê? Se você ler a Bíblia, João, Evangelho, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que havia uma festa, bodas de Caná da Galileia. E ali naquele casamento, faltara-se algo interessante. Parece-nos, ao nosso ver, que faltara planejamento. O que acontece no momento que a coisa está tudo alegre? A Bíblia diz que acabara-se o vinho. E uma das tipificações para vinho do Novo Testamento é alegria. Imagine vocês, imaginemos nós, todo mundo aqui cara emburrada no casamento. Meu Deus do céu, como é que vai ficar as fotos? Não é assim?
faltara-se o vinho. Mas quem foi o convidado para aquela festa? Jesus Cristo. Então eu quero convidar vocês a não deixarem de fora este convidado especial chamado Jesus. Porque no momento oportuno, quando tudo parecia que ia dar errado, chamaram por Jesus. A Bíblia diz que ele transforma aquela água em vinho. Ou seja, Jesus principia os seus milagres em uma festa de casamento. Primeiro milagre de Jesus, festa de casamento, bodas de Caná da Galileia. Então, por isso que eu disse para vocês, planejem, mas planejem com propósito. Planejem sabendo o que vocês querem. Planejem sabendo a perspectiva de hoje, mas também pensando no amanhã. E quando se fala em propósito, casamento é uma união que tem um propósito até que a morte os separe. Alguns vão dizer, ou até que o Senhor arrebate a sua igreja. Então, esse é o propósito primeiro do casamento. Porque a Bíblia diz, o que Deus uniu, não separa o homem. Então, se esforcem. Tenha planejamento. Tenha propósito. Aprenda com a formiga, planejar. Vou aprender com os coelhos. Um propósito para a minha vida. Qual que é o meu propósito? Servir ao Senhor. É isso? Servir ao Senhor em todo o tempo. O salmista, no Salmo 23, ele diz um salmo maravilhoso. Eu acho que quase todos até conhecem de cor. Ele diz, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Alguma tradução vai dizer, por longos dias. Então, é necessário, é preciso planejar. Esse planejamento, ele precisa de ter propósito. O coelho tinha um propósito. Por mais que seja um animalzinho ali, inofensivo para alguns, onde que é a casa dele? Na rocha, remetendo-nos a Jesus. E para não demorar com vocês, o terceiro animalzinho aqui é o gafanhoto. Ah, esse gafanhoto é um mistério. Gafanhoto, o que eu aprendo com o gafanhoto? Amanda e Rafael, a união. Gafanhoto, raramente nós os veremos sozinhos. Gafanhotos trabalham em bando, união. Para o casamento é algo extraordinário. Por quê? Porque o Salmo 133 vai dizer assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, os gafanhotos nos remetem à união. E eu gostaria de ratificar essa união de vocês. Mais e mais. Porque o sábio Salomão, quando ele está na sua melhor idade, eu disse que ele escreveu Cantares quando novo, Provérbios na sua meia-idade e Eclesiastes na sua melhor idade, ele escreve algo interessante. Capítulo 4 de Eclesiastes, a partir do versículo 9, ele diz, é melhor serem dois do que um. Aí ele vai explicar o porquê disso. Ele diz, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E ele diz, ai daquele que estiver só. Porque ele não poderá se aquentar no momento de frio. E ele termina maravilhosamente bem dizendo, o cordão de 3 dobras não se arrebenta tão facilmente. Olha a necessidade de vocês estarem unidos. Por quê? Se você lê o texto, está falando de 2 pessoas. E a terceira dobra? A terceira dobra precisa ser o Senhor da vida de vocês. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, nos momentos bons, nos momentos mais ou menos, nos momentos difíceis, chame pelo Senhor. Eu estava falando de Jesus, certa feita, os discípulos estavam num barco, no meio de um mar bravio, e de repente, eles, como nós, quando estamos no meio de uma tempestade, que vai ser de nós? Vamos morrer. Chamaram por Jesus, que ele estava dormindo, imagine você, dormindo no meio da tribulação.
chama por Jesus, ele diga, vento, mar, aquieta-te, cala-te, porque ele tem poder de resolver quaisquer situações, quaisquer problemas. É ele, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Então, que a terceira dobra do casamento de vocês, nessa união maravilhosa, seja sempre Jesus Cristo de Nazaré. Planejamento, com propósito, unidos. Olha, e unidos, agora o terceiro ponto que eu quero pegar é as lagartixas, ou lagartixas, né? A gente fala embolando isso aí, fala o R primeiro, mas assim mesmo. Lagartixas. Então, formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa. A lagartixa, olha que interessante aqui, ó. A lagartixa apanha-se com as mãos, contudo, anda nos palácios dos reis. A lagartixa nos remete à humildade. Há uma necessidade de nós, cada dia mais, sermos humildes para com o cônjuge, para com a sociedade, para com todos, porque nós somos hoje servos do Senhor. Eu vejo que tem faltado muita humildade no meio do povo. E vocês, como um novo casal que se forma, uma nova família, vocês precisarão ter sempre humildade. A Bíblia chega a dizer que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ou como a pomba. Então, a humildade no casamento de vocês fará toda a diferença. Aprendendo com a formiga, com os coelhos, com os gafanhotos e com as lagartixas. Coisas simples, coisas que muitos não dão valor, mas o sábio Salomão está nos dizendo que elas podem nos ensinar muitas coisas. Planejamento, propósito, união, humildade. Vocês sejam sempre essas pessoas maravilhosas. Vocês não percam essa essência, lembrando-se sempre que a terceira dobra do casamento de vocês necessário se faz ser Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A ideia é, ainda que o outro, Rafael ou Amanda, desponte na vida, no sentido financeiro, consiga cargos altos, posições eminentes, nunca se esqueça o dia das primeiras coisas. Nunca esqueça desse dia. Eu quero pedir um favor a vocês, que dessem uma viradinha para quebrar o gelo e olhassem as testemunhas, as parentes maravilhosas que estão com vocês aí. Amém? Nunca esqueça desse dia. Nunca esqueça dessas pessoas maravilhosas que vieram prestigiar. Nunca esqueçam disso, porque às vezes, eu disse sobre humildade, as pessoas, talvez, não raras vezes, né, tomam uma posição de proeminência, esquece dos momentos que viveram, esquece daquela vida que tiveram e pisa nas outras pessoas. Então, planejem sim, tenham um propósito também. Estejam unidos para sempre, mas sempre com humildade. Que o casamento de vocês seja uma bênção, que o casamento de vocês seja mesmo marcado por esses 4 princípios básicos. Depois vocês vão ler com o tempo, vão aprender mais sobre esses animaizinhos, se eu posso chamar assim, né? Tão insignificante para muitos, mas que nos ensina muita coisa. Amém? Eu tenho aprendido no meu caminhar aí com Jesus e na vida que tudo aquilo que é inflexível ou que não é flexível quebra-se com facilidade. Então, no enlace matrimonial, Rafael, Amanda, vocês precisarão serem, né, flexíveis. Viu? Precisarão, com certeza, de dar uma dica para você, Rafael. Ouvir mais. Porque, segundo estudiosos, a mulher tem tendência, não são todas, viu? Não me olhe com cara feia. Dizem os estudiosos que a mulher tem tendência a falar um pouquinho mais. Então, já que a tendência é isso, nós homens temos que ter a tendência de ouvir um pouquinho mais. E Tiago nos ensina isso, né? Que todo esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, Rafael, vai a dica aí, fora desse planejamento, do propósito, da união e da humildade, esteja pronto para ouvir um pouquinho mais. Viu, meu filho? Em nome de Jesus Cristo. Também, há quem diga que próximo a todo extremo existe um abismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, às vezes, nós somos muito extremistas, às vezes. E há quem diga que quase sempre, próximo a um extremo, existe um abismo. Então, evitem extremismo,
sejam coerentes, sejam ponderados, essa é a palavra certa, para que o casamento de vocês flua maravilhosamente bem, em nome de Jesus. Uma das palavras muito utilizadas no casamento é meu companheiro, minha companheira, não é assim? Se você estudar a etimologia da palavra companheiro, na etimologia da palavra quer dizer aquele ou aquela que se assenta comigo à mesa. Olha que coisa interessante. Então, que tenha na casa de vocês uma mesa para vocês se assentarem e trocar aquela ideia saudável, quer seja na hora do almoço, quer seja na hora do jantar, quer seja na hora do café, não sei qual o tempo de vocês terão à disposição nesse momento, porque hoje em dia, infelizmente, com o advento da tecnologia, que é algo maravilhoso, tanto é que eu estou utilizando aqui, mas temos perdido alguns princípios fundamentais. E um deles é assentar-nos à mesa. Então, quero convidar vocês, viu? Quando chamar, lembrar dessa palavra, companheiro, aquele, aquela que assenta-se comigo à mesa. Vamos assentar aqui. Talvez vai ter dia que o Rafael não vai poder, mas tem dia que vai poder. Então, sempre que possível, se assentem à mesa para a glória de Deus. Amém? Já estou terminando. Quero direcionar diretamente agora ao Rafael. Rafael. Rafa. Para ele dar um sorriso aqui, né, irmão? Rafa. Liderança no lar não é um privilégio, e sim uma responsabilidade. A partir de hoje, você assume uma responsabilidade maior na sua vida. Responsabilidade essa de cuidar da Amanda, de proteger a Amanda. Se prepare, menino. Eu trouxe aqui de Provérbios para você também, porque liderar como Cristo liderou a igreja, e se precisa dar a vida pela Amanda. Olha que coisa interessante que Paulo diz. Paulo diz assim, maridos, olha que coisa forte. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É responsabilidade muito grande, né, irmãos? Meu Jesus Cristo. 2 versículos para você, Rafael, para me encerrar aqui a sua parte. Salomão também escrevendo, ele diz em Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Olha, aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Rafael, você achou o bem e alcançou a benevolência do Senhor, hein, menino? Que isso, que coisa boa, hein? Mais um para você, ó. Porque a gente gosta de dizer que a mulher tem que ser sábia. Eu vou ler para vocês, Provérbios 14, 1, né? Mas o homem tem que ser prudente. Então, olha para o homem prudente. O homem prudente vê o perigo e evita-o. Olha que coisa interessante. O homem prudente vê o perigo e evita-o. Então, Rafael, viu o perigo, evita-o por gentileza. Viu, querido? Para Amanda agora, é especial, Amanda, aí, ó. A mulher sábia, Provérbios 14, 1, edifica a sua casa. A tola com as próprias mãos a destrói. Mulher sábia, homem prudente. Homem prudente, mulher sábia. Amém? Amandinha. E mais um para você, Provérbio 31, 10, que vai dizer assim, ó, a mulher virtuosa, o seu valor muito excede ao de rubis. Amandinha, não seja simplesmente sábia ou somente sábia, seja também virtuosa, que o seu valor excederá a rubis para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu disse que não ia terminar, ou demorar muito, já estou terminando. Eu fiz até uma frase com esses 4 animais para vocês. Planejamento com propósito, unidos sempre na humildade. Planejamento com propósito, unidos sempre na humildade. Amém? Vou repetir mais uma vez para vocês gravarem. Planejamento com propósito, unidos sempre na humildade. Que Deus abençoe vocês. Vamos passar para os votos agora aqui, para a glória de Deus. E foi-me dito que vocês farão seus votos particulares. Sendo assim, vou pedir à querida que traga os votos. Pronto, hein, Rafael? Respirou? Vira de frente um para o outro, então. Som, testando. Pessoal, boa tarde. Aqueles que não cumprimentei ainda, boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Madura, inteligente, educada, agradável, de uma simplicidade encantadora, disposta, trabalhadora, linda,
e temente a Deus. Com essas novas qualidades, no dia 9 de junho de 2022, eu pedi a Amanda em namoro. E o tempo passa rápido, né? Me lembro muito bem dos dias, meses, nos quais especificamente orei por ti, antes mesmo de manifestar meu interesse em você. E hoje estamos aqui, quase 2 anos e meio depois, agradecendo a Deus e celebrando o amor proveniente dele em nossa união, como o nosso pastor mencionou aqui. Você, meu amor, é uma mulher linda, forte, responsável, e te ver alegre e sorrindo sempre me encheu de prazer. Talvez, algo mais pessoal aqui, a lembrança mais simples, porém mais significativa contigo, é de quando te busquei de surpresa no seu trabalho, ali na área hospitalar de BH. Você extremamente sorridente, feliz e aliviada em poder voltar para casa de carro e em minha companhia, ao invés de pegar o 4802, vulgo Pindorama, lotado no horário de pico. Glória a Deus, né? Quem já pegou sabe, não é fácil. Algo tão pequeno e simples, mas capaz de proporcionar um lindo sorriso em seu rosto. Impossível esquecer esse dia. Contudo, o mais belo em você, certamente, é o seu amor e temor pelo nosso Senhor Jesus, o qual é o dono de nossas vidas. Por anos orei e esperei por você. Por anos orei e esperei por uma noiva. E Deus, em sua graça, me concedeu a oportunidade de te conhecer. Sempre foi você. Somente você. Minha primeira e única namorada, noiva e agora minha esposa. Cantares 4:12 traz a ilustração de noiva como um jardim particular. C.S. Lewis também fala sobre a relação do amor em um casamento e o jardim. De fato, a visão de um jardim é algo bonito, que está repleto de vida, que brilha com cores, que exala perfumes, que apresenta belíssima harmonia em sua composição. E assim, igualmente belo, deveria ser a relação em um casamento. Contudo, o jardim somente continuará com essa riqueza e beleza, e não apenas um matagal, se alguém fizer o trabalho de cuidar, de arrancar as ervas daninhas, de colocar cerca, de podar, de cortar a grama, pois o jardim por si só não irá fazer isso. E hoje aqui, perante nossos amigos e familiares, quero afirmar meu compromisso em te amar por toda a minha vida, na certeza de que, como o rei Salomão falou, e nosso pastor mencionou aqui sobre Salomão, que o amor é forte como a morte, e nem as muitas águas poderiam apagá-lo. E em razão disso, já finalizando, eu me comprometo. Eu me comprometo a amá-la seriamente em todas as suas formas, nos dias alegres, nos tristes também, agora e para sempre. Eu prometo que nunca vou esquecer que esse é um amor para a vida toda. Eu prometo te respeitar, te proteger, te sustentar todos os dias. Eu prometo sempre comprar sushi para você. Eu prometo te acompanhar nos passeios calmos e tranquilos, e nem sempre, não somente nos aventureiros que eu tanto falo. E eu prometo aprender a te amar, assim como Cristo, aprender a buscar, aprender a te amar, assim como Cristo amou a igreja, entregando a minha vida por você. Por fim, prometo, hoje e por toda a vida, sempre cuidar do nosso jardim. Eu te amo para sempre. Amanda, agora é contigo. Oi, gente, não sei falar muito bonito não, viu? Meu Deus. Oi, amor.
Eu não sei expressar em palavras o quanto eu me sinto feliz. Eu sonhava, orava, mas não imaginava que poderia ser bem melhor do que o planejado. Até porque, de um tempo, alguns anos atrás para cá, eu não idealizava mais que poderia continuar a sonhar e viver tudo isso. Me lembro muito bem do quanto orei pelo casamento da minha irmã e para que não chovesse no dia dela, pois ela merecia muito que fosse como sempre sonhou. E hoje, olha só, eu que sou de branco, me casando, e glória a Deus que não está chovendo. Mas então, depois de uma oração, e a última antes da sua real chegada, uma oração muito sincerona, se eu posso dizer assim, com Deus, especificamente sobre minha área sentimental, ele anotou todos os pontos citados e ainda me deu um upgrade no meu pedido. Resultado, me apresentou você. E se atentou muito bem quando eu pedi que queria um moço alto. Como já te disse algumas vezes, mas reforço aqui com as testemunhas. O quanto admiro Rafael Filho, irmão, servo, amigo, profissional. O homem íntegro, com o checklist gabaritado do que eu solicitei. E sei que com certeza do que os meus pais também gostariam em um rapaz para a caçula deles. É lindo ver o quanto você ama e se dedica para ser cada dia mais parecido com Jesus. O quanto deseja que todos possam ver Ele em você e através de você. O tanto que se dispõe em seus atos de serviços e tempo de qualidade, demonstrando o quão generoso é o seu coração, seja com a sua família e com a minha também. Não é à toa que o Vicentinho abre o sorrisão dele com 6 dentinhos, abre os bracinhos toda vez que o tio Rafa chega na casa da vovó. Lá atrás eu disse que não idealizava sonhar mais. E você quebrou isso. Você é um sonho e me fez sonhar muito mais em como posso ser melhor, em como posso sim mudar talvez de rota e fazer dar certo, em acreditar que mesmo eu sendo às vezes chatinha, eu consigo ser muito legal também. Você é a calmaria, paz e segurança, que mesmo eu não me recordando de ter pedido tanto assim naquela oração, o Senhor, com a sua infinita bondade, olhou e viu que era preciso e bom para mim. Além do seu senso de humor bem peculiar, que às vezes faz de tudo para arrancar uma risada quando me percebe um pouco cabisbaixa ou até mesmo tensa com alguma coisa. Você ainda me causa calafrios, aquele frio na barriga, quando diz estou descendo. Desde o primeiro convite despretensioso para tomar um sorvete, que a partir daquele convite foi criado um grupo entre eu, minha irmã e a Paula, para me ajudar até a escolher a roupa que eu ia usar. Eu já estava tão na sua. Mas eu me segurava para não parecer tão, emocionada. O que eu quero dizer é que todas as emoções, essas boas sensações, que um dia eu não me via realizando em um relacionamento, você é. Você faz com que eu sinta tudo isso sem medo. Eu quero muito e espero ser a mulher, o seu sonho diário como você é para mim. Que te faça viver todos os dias seguro de que você terá apoio, amor, companhia para lutar em oração, auxílio, disposição para caminhar e prosseguir ao seu lado quantas milhas forem necessárias. Meu Boaz, já te falei isso algumas vezes. E tantos outros nomes de homens exemplares da Bíblia. Você é incrível. Como na canção e em Salmo 126 diz: o Senhor restaurou minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando o sonho de Deus e estou vivendo o sonho de Deus. Deus foi muito bom comigo quando me trouxe você. Eu te amo muito. Glória a Deus. Todos esses votos maravilhosos, né, irmãos? Nós vamos fazer algo especial agora e pedir para tanto que as alianças possam entrar, por gentileza. How long will I love you? As long as you stay.
as long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you, as long as you are. How long will I give to you? As long as I live through you. However long you say. How long will I be with you? As long as the sea is bound to. Aproveitar que você está sobre os vossos pés aí, né? Sobre os seus pés. Nós vamos aproveitar esse momento alegre também para consagrarmos esse par de anéis, a qual denominamos alianças. E o presbítero Jonas, a voz de trovão dele, irá fazê-lo isso juntamente com você, igreja. Amém? Senhor Deus, nós bendizemos o seu nome e agradecemos por este momento. Porque assim, Deus, como o Senhor nos orienta, os teus filhos estão fazendo uma aliança diante de todas essas testemunhas, ó Pai, para afirmar, Deus, um pacto entre si, diante do Senhor e diante dos homens. Por isso, Deus, nós consagramos ao Senhor essas peças, ó Pai, ao qual, Deus, os teus filhos usarão para demonstrar, Deus, como símbolo daquilo que eles estão fazendo, ó Deus amado, diante do Senhor, diante do altar. Que o Senhor possa abençoá-los, para que, Deus, em nome de Jesus, eles sejam protegidos pelo Senhor e eles possam proteger um ao outro, em nome de Jesus. Amém. E amém. Poderia sentar em nome de Jesus? Com esta aliança, eu me caso com você, Amanda, e me faço participante de tudo que tenho. E por este ato, declaro, diante de Deus e das testemunhas, que a recebo como minha esposa, e lhe serei fiel esposo. Com esta aliança, eu me caso com você, Rafael, e lhe faço participante de tudo que tem. E por este ato, declaro, diante de Deus e das testemunhas, que o recebo como meu esposo, e lhe serei fiel esposa. E hoje, de uma forma diferente, quero pedir os pais do Rafael a ficar do lado da Amanda e os pais da Amanda a ficar do lado do Rafael, que hoje nós vamos abençoar esse casal agora como autoridades que aqui estão presentes. Aos pais do Rafael, né? Digo a vocês que recebo agora a mais nova filha Amanda aí para a glória de Deus. Aos pais da Amanda, digo que recebo o Rafael com o mais novo filho aí, em nome de Jesus, amém? E gostaria de, nessa oportunidade, fazer uma oração especial. A gente sempre tem esse princípio nos casamentos, porque nós sabemos que para chegar aqui houve um percurso, houve um processo, houve N coisas para chegar até aqui. E por não conhecermos a trajetória, nós hoje, os pais, as autoridades que aqui estão, amigos e parentes, vão liberar vocês dois agora, Rafael, Amanda, para crescerem como casal, para crescerem como família. Uma nova família instituída hoje, uma responsabilidade enorme. Como eu disse para o Rafael, a responsabilidade é muito maior do que alguns dizem sobre privilégio. Então que você tenha isso e conte conosco, conte com a igreja, conte com os amigos, conte com os pais, não é isso? Para ajudarem nessa caminhada que será próspera em nome de Jesus. Amém? Uma vez mais, pedi o presbítero Jonathan, nós vamos orar concordando. Vocês estendam suas mãos, por gentileza.
Senhor Deus, nós, junto com a família dos seus filhos, estamos, ó Deus amado, liberando sobre eles a bênção do Senhor, para viverem, ó Deus, uma vida espetacular. Unindo, ó Deus, as famílias dos mesmos, ó Pai, um ao outro, para que juntos eles possam contribuir, os pais, no crescimento, Deus, no exemplo, para os seus filhos, ó Deus amado, experimentarem, ó Deus, uma vida extraordinária. Pai, seja com eles, ó Deus, como família formada, aliançada, confirmada para sempre. Dai a eles, ó Deus, a sabedoria. Dê a eles, ó Deus, em nome de Jesus, a visão. Dê a eles todas as ferramentas necessárias para que os seus sonhos sejam concretizados. Assim, ó Deus, nas suas casas, Deus, naquele lugar onde eles vão habitar, seja o lar, o lugar de paz, de aconchego, o lugar de alegria. E que o Senhor possa usá-los, ó Senhor, para trazer, Deus, sobre essa humanidade, a sua geração, que continua servindo e levando o teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado, os pais. Podem retornar nos vossos lugares aí, por gentileza. Sempre. E como diz o versículo bíblico, o que Deus uniu não separa o homem. E após um término de uma cerimônia como essa, eu gosto de perguntar aos convidados que aqui estão: beija ou não beija? Não poderia contrariar tão nobre plateia, né? Pode beijar, não, minha esposa. O Danilinho pensou assim, o beijo foi muito rápido para ele tirar a foto. Então, sendo assim, beija de novo. Aê, que bênção. Glória a Deus. Livro assinado, votos feitos, aliança no dedo, planejamento com propósitos, ou com propósito, unido para sempre na humildade. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Parabéns, parabéns, Deus abençoe. Entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, foi com muitas mãos. Rafael, Amanda, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz.
história. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas,